No Brasil as pessoas acham muito bonito pagar pouco imposto, né? E na verdade o sistema tributário no Brasil realmente tem muitos problemas, mas pagar menos impostos não é a solução, definitivamente não é. E isso não quero dizer com isso que as pessoas devam pagar mais impostos, né? As pessoas devem pagar os impostos que estão estabelecidos, né? Essa é a grande verdade, né? Existem muitos serviços públicos no Brasil e que dependem, né, da tributação. Dá para separar aqui o problema tributário no Brasil em dois casos distintos, não é? Primeiro é a relação entre os estados, é a relação da tributação sobre a renda, da tributação sobre o consumo, da tributação sobre o sistema produtivo. São diversos problemas, né? E a gente pode esmiuçar cada um deles. E a segunda parte são a tributação dos municípios, né? Que a gente pode falar daqui para frente, né, mais no final. Então, o sistema tributário brasileiro como um todo, nos seus diversos problemas, eu posso comentar um pouquinho aqui sobre a ineficiência econômica, né? Esse é um dos problemas. O sistema tributário brasileiro provoca, além de ser ineficiente, ele provoca uma ineficiência econômica. Por quê? Por conta dos benefícios fiscais dados nos estados de forma diferente, né? Então, se uma indústria, se uma empresa produz chips eletrônicos para veículos, para equipamentos, para qualquer tipo de produto que seja utilizado um chip eletrônico. Se o seu mercado estiver em São Paulo, né, o seu maior mercado está em São Paulo, mas o benefício fiscal que ele tem lá na Bahia é melhor, ele vai se instalar lá. E isso é melhor para a empresa. Então a empresa se torna mais eficiente porque ela tem um benefício fiscal num estado diferente daquele do seu mercado consumidor. Mas para o Brasil, isso gera uma ineficiência econômica, porque aí ele vai produzir longe do seu mercado. E aí vai ter todo o custo do transporte, e isso vai impactar em todo mundo, né? Vai impactar no valor dos pedágios, vai impactar por conta das rodovias, vai impactar em todos os equipamentos rodoviários, né? Como o transporte vai se dar principalmente, né, assim como no Brasil todo, o principal modal logístico no Brasil é o rodoviário. Então, isso vai elevar os custos desse modal, desse tipo de logística, né? O que acaba tornando o Brasil mais ineficiente. Segundo problema, custo burocrático que existe no nosso sistema tributário. O sistema por si só já tem um custo alto por conta da burocracia que existe, não é? Assim como tudo, né, que existe no Brasil, principalmente no que tange ao setor público, existe uma burocracia e isso tem um custo. Terceiro fator, que é o da litígio tributário, né? Existe um mercado do litígio tributário, né? Existe muita disputa judicial relacionada ao tributo, né? Aos tributos. E isso as empresas têm que manter, inclusive, um departamento só para tratar disso, né? Os dois lados, inclusive, né? Tanto o governo quanto as empresas. E isso também acaba gerando um custo, uma ineficiência econômica por conta disso. Então, são problemas alocativos, distributivos, são vários os problemas que o sistema tributário tem. Sobre a renda, o sistema tributário sobre a renda também não é uniforme, ele não traz uma equidade, né? Um trabalhador com carteira assinada, eu já falei inclusive isso em outros momentos, em outros textos, né? Eu já escrevi sobre isso. Se um trabalhador com carteira assinada ganha 6 mil, provavelmente ele vai pagar uma alíquota de 27,5%. Se um trabalhador com funções similares, ele tem um CNPJ, ele não tem carteira assinada, ele tem um CNPJ, ele vai pagar no máximo 11% sobre a renda. Então, veja a disparidade que existe no nosso sistema tributário. Por isso que criou-se uma onda de pejotização, né, que a gente chama, que é uma criação de CNPJs para
serviços autônomos, né? Então o trabalhador deixa de ser interessante para ele trabalhar com uma carteira assinada e ele passa a ser uma pessoa jurídica fazendo aquele mesmo serviço. É interessante para a empresa que o contrata e é interessante para ele porque o percentual sobre a renda que ele vai pagar como tributos vai ser menor, né? E esse não é um problema, né, no Brasil, o fato dele se tornar uma pessoa jurídica. O problema é a injustiça que se cria com aquele que tem carteira assinada. Então, se todo o sistema fosse pejotizado, ideal, perfeito, melhor. Mas o problema é que não é. Aí criam-se essas injustiças. Aí outro ponto é a falta de desenvolvimento. O Brasil não é desenvolvido o suficiente para estar nesse patamar de pagar uma carga tributária menor, né? Porque as pessoas que têm o menor potencial, a menor capacidade de renda, de geração de renda, vai sofrer mais enquanto houver essa desigualdade gigantesca. Então isso, pagar menos impostos não seria a solução imediata, né? Eu vejo algumas pessoas com pouca leitura, com pouco estudo sobre o tema de tributação no Brasil, falando que você tributar mais as pessoas, você penaliza as pessoas, né? Nem sempre é verdade, né? Se você olhar alguns países europeus, eles têm uma carga tributária ainda mais alta que a do Brasil e as pessoas sofrem menos, tem uma desigualdade menor, né? Porque eles têm uma capacidade de renda maior. Então são vários aspectos econômicos envolvidos, não é simplesmente tratar o tema tributação em separado da economia como um todo, né? Não existe mágica, né? Esses analistas de Facebook, essas pessoas, né, os analistas de boteco, que pegam ideias no ar, né, da sua própria cabeça, sem qualquer tipo de leitura ou aprofundamento dos temas, que lançam essas soluções mágicas aí, como se fosse perfeitamente aplicável, quando está bem longe disso, né? E aí a questão, então as pessoas às vezes elas querem duas coisas totalmente incongruentes, né? Quer pagar menos imposto e quer uma melhoria nos serviços prestados, né? Principalmente nos serviços públicos, que existe bastante aqui no Brasil. Então isso é totalmente inconcebível, né? Não existe uma situação possível para que isso aconteça, né? E nos municípios a questão é ainda pior, é mais diferente ainda, né? Na questão do Brasil é essa guerra fiscal que gera, né, esses diversos problemas. E aí a questão da renda e a questão da tributação sobre a produção, em vez de aqui no Brasil a produção a tributação é sobre o consumo e não sobre a produção. Então geram reflexos negativos para a economia como um todo. E nos municípios a questão é bem diferente. Aqui os municípios, não existe qualquer município no Brasil que eleve sua carga tributária. Isso é outra análise de boteco. Não existe aumento de tributação nos municípios. Por quê? Porque os municípios, 90% dos municípios sequer conseguem arrecadar o suficiente para manter os custos dos serviços oferecidos. Então, o que os municípios nos últimos anos vem fazendo, até por uma obrigação imposta, né, tanto pelo Tribunal de Contas, pela própria Justiça, qualquer órgão fiscalizador, regulador, tem imposto aos municípios maior eficiência. E essa maior eficiência não é um aumento de arrecadação, não é um aumento de tributação para gerar mais arrecadação. É simplesmente que os municípios saiam daquele marasmo que viviam e corram atrás de arrecadar aquilo que ele é de direito para oferecer o mínimo de serviço digno para a população. Então, para quem fala dos municípios, para quem fala sobre a tributação municipal, de que existem em uma situação ou outra um aumento na carga tributária, é a demonstração da total ignorância. No Brasil, os municípios não
aumentam carga tributária, e sim buscam recuperar uma recuperação fiscal, né? Recuperar aquilo que ele não consegue arrecadar para manter os serviços básicos, né? Os municípios têm muita dificuldade em relação a isso. E nessas novas gestões, com pessoas novas, com pessoas dinâmicas, com pessoas capazes, essas novas gestões em diversos municípios têm feito isso, né? Nos estados também, né? Existe uma onda de políticos novos, né? Com cabeças novas, com ânimo para correr atrás desses déficits que existem tanto nos estados quanto nos municípios, mas principalmente nos municípios, né? Os municípios sofrem bastante com isso, tá? Então, no final das contas, o sistema tributário brasileiro, né, tanto o nacional quanto especificamente dentro dos municípios, tem que atender alguns requisitos importantes, né? Simplicidade, né? A tributação no Brasil tem que ser simples, tem que ser menos burocrática, né? O menos burocrático possível, para que ela seja um pouco mais eficiente. Tem que ser neutro, né? Não olhar casos similares de formas diferentes, né? Tem que ter uma equidade horizontal, né? Tem que ter uma equidade vertical também, porque aquele que pode mais, que tem uma renda maior deve pagar mais, e aqueles que têm uma renda menor, ou aqueles que têm uma capacidade menor dentro mesmo do sistema produtivo, tem que pagar menos, né? Então tem que ser proporcional, né? Isso sempre se buscou no passado, e agora chegou a hora de uma reforma grande, né, como a que está proposta no Congresso, né, que é de dar maior justiça, né, justiça fiscal, para que aquele que tem a maior capacidade paga mais e aquele que tem a menor capacidade pague menos, né? E que seja um sistema transparente, né? As pessoas têm que saber o quanto elas pagam de imposto. Isso tem que ser claro. Elas têm que pagar, né, o que está estabelecido, o que está aprovado em lei, mas que isso seja transparente e que isso seja informado à população. Então, é um tema super interessante, é um tema complexo, né, e que demanda profundidade no estudo, demanda profundidade para que se possa formar uma opinião, e não simplesmente lançar uma ideia impossível de se aplicar como se fosse a solução mágica para os problemas.